Hoje eu quero tratar um assunto sério na igreja. Eu vou pedir carinhosamente que você se levante apenas se você tiver alguma urgência, tiver que ir ao banheiro, ou seu filho for chamado ali no Kids, ou for algum obreiro. Fora isso, permaneça no seu lugar. Eu quero tratar de um assunto aqui profundo ao coração da igreja. É um assunto que tem abatido muitos soldados. Eu não sei se chama soldada, chamamos de soldado, não, soldado também para feminino? Muitos soldados no feminino, né? Muitos guerreiros, guerreiras do Senhor. E feito, infelizmente, algumas pessoas abandonarem a fé, a caminhada de fé, como nós costumamos dizer, pendurar a chuteira da vida com Deus, que é um ciclo que alguns acabam entrando nesse ciclo, que infelizmente é gerado pela ação do inimigo. O inimigo entra em mentes e corações e empurra a pessoa para esse ciclo que, se não for interrompido esse ciclo, infelizmente, por morderem a isca do inimigo, por abraçar a ideia do inimigo, acabam perecendo no final de tudo. E tem até um tema para hoje, é um ciclo, são 4 coisas que alguns filhos de Deus, filhas de Deus acabam entrando, que é o tema de hoje. O tema é descontentamento, cobiça, obstinação e cegueira. Amém, igreja? Tem uma imagenzinha, o Dani vai colocar ali no telão, a imagenzinha, que é o tema de hoje: descontentamento, cobiça, obstinação e cegueira. Vamos todos repetir no 3. 1, 2, 3. Esse é um ciclo que, se você entrar nele, o fim não vai ser agradável. Amém, igreja? E é um ciclo que muitos têm entrado e leva à desistência da fé. E olha o que diz o Salmo 42, verso 7. Só a parte A do verso. Salmo 42, 7. Texto conhecidíssimo. Só a parte A diz assim, ó: um abismo chama outro abismo. Pode repetir comigo? Um abismo chama outro abismo. O que esse texto quer nos dizer? Que um problema te leva a outro. Uma dificuldade te leva a outra. Uma escolha errada te leva a outra. Amém, igreja? Quantos estão entendendo até aqui? Glória a Deus, tá bom? Vamos falar aqui do descontentamento. Antes de abrirmos a palavra de Deus, descontentamento, a definição, na verdade, não é falta de felicidade. Porque se você sondar a sua vida hoje, olhar para o seu coração, para a sua vida, vai faltar alguma coisa. Amém? Quem aqui concorda comigo que vai faltar alguma coisa na sua vida? Sempre falta alguma coisa, né? A gente olha para a nossa vida, sonda a nossa vida e vê que o casamento podia estar melhor, a criação dos filhos podia estar melhor, alguma coisa no trabalho poderia estar melhor. Sempre vai faltar alguma coisa na nossa perspectiva, amém? Então, o descontentamento não tem a ver com a falta da felicidade, mas tem a ver com não estar satisfeito. Amém, igreja? Repete comigo: não estar satisfeito. E a primeira pergunta que o Senhor nos faz é: hoje, você sondando o seu coração, a sua vida, não estou falando por irmãozinho da esquerda da tua cadeira, nem da direita, para você está satisfeito? Você está satisfeita? Vamos agora abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2. Vamos ver lá no início o primeiro pecado da humanidade. E vamos falar de Eva, a mãe das nações, tá? Gênesis 2, 16 e 17. Para a gente ganhar tempo e não entrar em todo o contexto aqui, que você já sabe, Deus plantou um jardim no Éden e falou
para o homem e para a mulher sobre a alimentação deles o quê? Vamos lá, igreja. O que Deus falou para eles em relação à alimentação? Quem pode me ajudar? A Tuane respondeu aqui, a diaconisa. Você pode comer de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Amém? Deus plantou um jardim, havia inúmeras árvores para a alimentação do primeiro casal. Eles poderiam comer livremente. E aí Deus fala, vocês podem comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler aqui, E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Pode passar para o próximo. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. A Bíblia não relata quantas árvores havia no jardim. Amém, igreja? Não fala. Tinha 12, 50, 400 árvores. Não fala. Mas fala que havia árvores no plural, certo? Então tinha mais de uma. E Deus falou, você pode comer de tudo livremente, porém dessa aqui não. Eva, ao invés de se alegrar pelas árvores que ela poderia comer, ela ficou triste, pela qual ela não poderia comer. Amém, igreja? Você pode repetir comigo? Eva não se alegrou por aquilo que poderia comer, mas se entristeceu por aquilo que não poderia comer. Hoje, você está satisfeito, satisfeita, ou insatisfeito, insatisfeita com aquilo que Deus já te deu? Deus plantou um jardim no Éden e colocou inúmeras árvores ali para Eva e Adão, amém? Para os dois, para o casal. E nós não vemos Eva feliz. Você não vê nenhuma expressão aqui no livro do Gênesis de Eva feliz, dizendo, uau, que legal, tenho banana, tenho abacaxi, tenho abacate, tenho, sei lá tem um monte de coisa para comer. Mas nós vemos que ela focou justamente na que não era para comer, amém? O caminho, igreja, para todo e qualquer pecado, seja a origem de qual pecado for, de qual área for, inicia na insatisfação do ser humano. E o que Paulo falou em Romanos? O salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo falou que o fruto, a consequência do pecado é a morte. Então, a insatisfação leva à morte do cristão. Amém, igreja? Vamos repetir, a insatisfação leva à morte. Eva, ela tendo inúmeras árvores, ela bateu o olho numa árvore só e falou, poxa, por que eu não posso comer essa? Eu quero entender o porquê que eu não posso comer essa. Não faz sentido para mim não comer essa. E era como se o Espírito de Deus, que visitava aquele casal todo dia, falasse assim, Eva, olha tudo que você tem, não fica focando naquilo que você não pode ter. Não fica exaltando aquilo que o Senhor não quer que você faça, naquilo que o Senhor não quer que você toque. Eva não se satisfez com o tudo que Deus deu. Tente você ir lá para o Éden. Não havia trabalho, igreja, braçal, amém? Olha que maravilha, Deus sustentava. Lindo, né? Você já nasce com a sua aposentadoria vitalícia. Quem ia ficar feliz? Adão e Eva não tinham impostos. Maravilha, né? Ótimo. Aí você já tem uma boa parte da sua felicidade, né? Sendo livre de tributação alta de impostos. Não tinha pecado na humanidade. Morte, choro, tristeza, dor, nenhum tipo de dano. Ia te trazer alegria também, né?
todo final de tarde, Deus visitava Adão e Eva e dava tudo aquilo que eles precisavam. O Senhor Deus era e continua sendo a fonte de toda a alegria dos seus filhos, amém? Tudo que eles precisavam na alma e no espírito, Ele acrescentava no coraçãozinho de Adão e Eva. Só que a Eva não estava contente com isso. Ela olhou, tá, mas por que eu não posso aquela ali? Igreja, há um problema hoje, e eu não estou falando da nossa igreja, eu tenho comunhão com pastores da cidade. Esse é um problema, infelizmente, geral no seio da igreja do Senhor. Crentes insatisfeitos, filhos de Deus insatisfeitos, filhas de Deus insatisfeitas. E a insatisfação resplandece no rosto, resplandece no dia a dia. Quero usar um exemplo aqui, ó. Esses dias eu fui no endócrino lá em Joinville. E geralmente o foco da consulta, eu nunca tinha ido no endócrino, ele já tem uma listinha pronta lá. O nome da listinha é: o que você deve comer. Você vai lá na consulta, ele gasta mais tempo dizendo o que você deve comer, ao invés de ele gastar tempo focando no que não deve comer. O foco é dizer, ó, isso aqui vai te trazer satisfação. Só que geralmente as pessoas saem de uma consulta dessa de, cara, eu não vou poder comer aquilo lá que eu gosto. Que ruim, né? Esse é um problema que a humanidade precisa tratar. Porque um abismo leva a outro abismo, igreja. Quando o nosso, falando fisicamente, o nosso estômago está cheio daquilo que nós devemos comer, não vai ter espaço para aquilo que não devemos comer. Amém, igreja? E no que se trata de questões espirituais é a mesma coisa. Você sabe qual que é o problema do pecado na humanidade? O problema do pecado. Não se vence o pecado lutando contra o pecado. Se vence o pecado estando cheio de Deus. Tem pessoa que está lutando contra a pornografia, dela luta contra a pornografia. Não, eu não posso ver pornografia, não posso. Ao invés de se encher de Deus. Que quando ela está cheia de Deus, ela fala, não, eu não quero isso, eu estou cheio de outra coisa. Tudo tem a ver com aquilo que você se enche. Amém, igreja? Se encha daquilo que Deus falou, isso aqui vai te satisfazer. Isso aqui não vai te satisfazer. Só que não foi só Eva que nos mostra essa realidade. O povo que Moisés liderou também. O povo de Israel. Qual era a realidade daquele povo? Eram escravos, apanhavam, e não apanhavam pouco, tinham que produzir além da conta. Você lembra que primeiro eles ganhavam os tijolos, e quando Moisés pede para eles irem para o deserto para adorar o Senhor, o que o faraó falou? Vocês estão ociosos, agora vocês vão produzir. Vocês mesmos vão plantar e produzir e vão fazer os tijolos. Era carga acima de carga sobre aquele povo. Só que, mesmo assim, eles sendo libertos de tudo isso, igreja, escravidão, sofrimento físico, opressão na alma, opressão espiritual, qual foi a realidade deles? Ainda assim não eram satisfeitos. Você pode abrir na sua Bíblia aí no livro de Números, quarto livro da Bíblia, pode abrir, Números 11, verso 5. Isso aqui que nós vamos ler em Números 11, 5 é só um trechinho do que eles falaram, já estando libertos. Eles já não estavam mais nas mãos de Faraó. Os grilhões tinham se quebrado, as correntes espirituais dos pés, das mãos, já haviam sido quebradas, eles eram livres. E olha o que eles falam.
Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. A gente lê muitas vezes um texto como esse e fala: meu Deus, mas não dá para entender. Eles estavam apanhando, eram escravos, não tinham direito nenhum e queriam voltar para a mesma escravidão, estavam insatisfeitos. E infelizmente essa é a mesma realidade de muitos na igreja hoje. São insatisfeitos com o marido que Deus deu, são insatisfeitos com a esposa que Deus deu, são insatisfeitos com a igreja que Deus deu, são insatisfeitos com o líder que Deus deu, são insatisfeitos com o trabalho que Deus deu. Pastor, eu vou sair da igreja porque não tenho amigos aqui. Caia na ilusão que se você vai chegar na outra igreja para você fazer amigos, você vai levar tempo. Tem muita gente numa ilusão do povo do Egito, do deserto. Ah, essa esposa não serve para mim, vai ter outra melhor. Ilusão. Você sai de um problema e entra em outro. A insatisfação, igreja, é o primeiro passo para você cair no alçapão do perecimento. Olha só, o mesmo povo aqui, ó, Êxodo 14, versos 11 e 12. Disseram quem? Eles, né? A Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que era melhor, morrer com chicote no lombo ou morrer livre, hein, igreja? Livre. Eles preferiam voltar para o Egito e apanhar até a morte. O que você, Moisés, fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Eles estavam em paz, sim ou não? Não, né? Seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Olha que essa não é a realidade aqui. O descontentamento ou o não estar satisfeito com o que Deus te dá, te leva à ilusão. Porque olha o que acontece em Êxodo 2, verso 23 ao 25. A realidade é essa aqui, ó. Eles estavam na ilusão. Olha a realidade aqui de Êxodo 2. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão. Repete comigo: gemiam, clamavam por causa da escravidão. De novo. Isso. E o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Então aqui eles gemiam e clamavam desesperadamente: Deus, tem chicote no meu lombo, eu não consigo dormir. Eu estou aqui trabalhando 18, 20, 22 horas por dia e eu não tenho direito a nada. Aí Deus olhou para a aflição deles e se levantou através do libertador Moisés. E aí nós vemos um pouco à frente aquele próprio povo insatisfeito, porque eles estavam com saudades de alho e de cebola. O que é mais importante, igreja? Você não ter por toda a sua vida um chicote no lombo sangrando as tuas costas, ou comer um pouquinho de cebola e alho? Eles estavam olhando para o que não tinham. Não tenho alho, não tenho pepino, não tenho cebola. E Deus estava falando: tá, mas olha tudo aqui, ó, tudo isso aqui, ó, que eu estou te mostrando. Você está sendo liberto, você está sendo livre. Você é um povo livre, não é mais um povo escravo. Você está querendo trocar toda a liberdade que eu te dou, porque você está insatisfeito com aquilo que você não tem. Igreja, sempre haverá coisas que você não vai ter. Sempre. Sempre haverá coisas que você não vai ter. Você tem que aprender a lidar com as coisas que você não tem. Você tem que aprender a lidar com as coisas que Deus não te der. Esse povo tinha essa dificuldade. Queria trocar a liberdade deles por pepino, alho e cebola.
Igreja, cuidado, é uma advertência de Deus com a falta de satisfação naquilo que você já tem na sua mão. É por causa da insatisfação que hoje a humanidade lida com problemas graves, como traição de marido e mulher. Não estou satisfeito com essa aqui, eu troco por outra aqui. Não estou satisfeito com esse aqui, troco por outro aqui. Problemas como alta rotatividade de emprego. Às vezes Deus abriu uma porta temporariamente para você. Temporariamente. Para você aprender algo, para você crescer, para você ser bom. E ainda que seja uma porta temporária, dê o teu melhor lá. Não faz de qualquer jeito, de qualquer forma. Seja exemplo. Porque Jesus falou, vós sois luz no mundo. E a luz tem que brilhar lá fora, não aqui dentro, igreja. Aqui você já é luz. Você tem que brilhar lá fora, onde há escuridão. Você pode não estar num posto que você quer, mas seja um ótimo profissional. Para que o seu patroa fale, ó, ali ó, é crente, ó, vai na igreja, tem Jesus. Eu quero esse mesmo Deus para a minha vida. Só que daí o crente chega 10 minutos atrasado, mete o atestado. Fica orando no banheiro meia hora, roubando do patrão tempo. Descontente. E a culpa não é de Deus, é sua. O descontentamento tem a ver com você, não tem a ver com Deus. Pessoas que não param em igreja nenhuma. Queridos, toda igreja vai sempre estar em desenvolvimento. Estamos começando agora o nosso culto de adolescentes. Glória a Deus por isso, é um avanço. Você pode aplaudir Jesus por isso, por favor? Mas nos falta um monte de coisa. Humildemente a gente reconhece que falta um monte de coisa. E a gente também não vai dar conta de tudo, igreja. Se você sai daqui e vai para lá, lá também vai faltar um monte de coisa. Se for para lá também vai faltar um monte de coisa. A insatisfação é uma coisa que tem a ver com você, não tem a ver com Deus. Tem a ver com você estar satisfeito com o que você já tem, ao invés de colocar os olhos naquilo que você não tem e sofrer por isso. Muitos estão ansiosos por causa disso, porque estão acordando e dormindo angustiados com aquilo que não tem. E hoje eu profetizo sobre a sua vida, como autoridade instituída nessa casa pelo Senhor. Deus vai acrescentar muitas coisas na sua mão, amém? Muitas. Mas aprenda a ser grato pelo que você já tem hoje, por aquilo que Ele já te deu. Tire os olhos daquilo que Ele não te deu. E algumas coisas que talvez Ele não dará. Seja satisfeito e pleno com o que você já tem hoje. E se você recebe isso, aplauda a Jesus. Igreja, se você não resolve esse assunto no seu coração de ser satisfeito com o marido, com a esposa, com os filhos, com a porção financeira que Deus te deu, com a igreja que Deus te deu, com a cidade que você mora, se você não resolve isso, abre uma outra portinha. Cobiça, repete comigo, cobiça. E é tão sério que dos 613 mitzvot, que é leis e mandamentos de Moisés, toda a palavra de Deus do Antigo Testamento, chamada de Tanakh em hebraico, tem 613 leis. E Deus resume em 10 mandamentos, 10 palavras, o decálogo, amém? Você sabe qual que é o 10º mandamento? O último, talvez você lembre do primeiro, do segundo, do terceiro. O 10º quase ninguém lembra. Qual que é o 10º mandamento? Êxodo 20, verso 17. Confere aqui comigo. Êxodo 20, 17. Muda para Almeida ali, Dani, por favor, para ficar mais pertinho do original para nós aqui.
Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, verso 17. Achou? Está procurando? Aí, glória a Deus. Deixa essa, pode deixar essa, não precisa mudar não. Ó, a NVI traduziu legal aqui o verbo, tá? Não cobice a casa do próximo. Repete comigo. Não cobiçar a casa do próximo. Não cobice a mulher do próximo. Pode repetir. Agora você troca mulher por homem, tá? Vamos lá, de novo. Ótimo. Nem seu servo, vamos lá? Nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Aqui Moisés, quando escreve o decálogo, os 10 mandamentos, ele resume tudo em coisas que havia na época, boi, jumento, etc. Você vai passar na casa do irmão, não vai ter boi e jumento na frente. Mas vai ter alguma coisa lá, sei lá, uma bicicleta, um patinete, um carro, sei lá eu, um tênis, sei lá eu, vai ter alguma coisa. Quando diz não cobice isso e aquilo, não cobice nada do próximo. Você pode repetir comigo? Não cobiçar nada. De novo, nada do próximo. Isso é muito sério, igreja. Vamos para o princípio de novo. Gênesis 4, do 2 a 8. Vamos falar de Caim, que não foi resolvido com isso. Ele teve o primeiro probleminha, que foi o descontentamento. Amém? E ele não resolveu. Aí foi para onde? Cobiça. Gênesis 4, do 2 a 8. Você lê o verso 1 na sua Bíblia, ele está falando de Adão e Eva, né? Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Volta para o 3 ali, Dani. Muda para ACF. Procurei, Almeida Corrigida Fiel. Quero ler o verso 3 aqui na ACF. Ó. Está falando de Caim. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que é cabo de dias? O finalzinho. Final do mês. Quem aqui no final do mês come miojo e põe a mão no bolso ali, tem uma teia de aranha? Já passou por isso? É mais um Fernando, já passou por isso, Fernando? É mais ou menos isso. Você vai, né, pagando suas continhas, no final do mês ali, está ficando mais liso. Acontece que Caim aqui, ele sendo um agricultor, ele entregou uma oferta para o Senhor do finalzinho lá da colheita. Ah, vou pegar para mim o melhor, mas para Deus vai dando o piorzinho. Amém? Quantos entenderam? Ó, pode passar o 4 ali. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas. Enquanto que Caim foi dando o resto da semente, a semente ruim, a semente velha, a semente que já não prestava lá do final da colheita, Abel fez o contrário. Eu vou pegar a ovelha mais gordinha, mais bonita e vou dar para o Senhor. Deu para entender a diferença, igreja? Amém? E atentou o Senhor para quem? Deus atentou para quem? E para a sua oferta. Pode passar? Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Muito claro, um deu o melhor, o outro deu o resto. Um deu o excelente, o outro deu o que sobrava. Um deu de todo o seu coração, o outro deu porque tinha que dar. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Pode passar também. E o Senhor disse a Caim, olha só, igreja, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus viu que ele estava descontente. Amém, igreja? Deus viu. E olhei, a carinha dele mostra que ele não está contente com alguma coisa. E aí Deus responde, se bem fizeres, não é certo que será aceito? É muito simples, igreja. Se você fizer o que é certo, Deus vai se agradar. Vamos repetir?
Se eu fizer o certo, Deus vai se agradar. Agora o contrário, se eu fizer o errado, Deus vai desagradar. É o que você está lendo aqui, Gênesis 4, 7. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E o 8. E falou Caim com seu irmão Abel. Veja aqui, ele não se resolveu com descontentamento, ele estava descontente, e geralmente o descontente ele anda falando pelos corredores, contamina, faz esse tipo de coisa, né? O descontente, ele mostra que ele está descontente de alguma forma. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ele não resolveu. Aquela ira, aquele ódio, aquela reclamação só aumentava. E ele não resolveu aquilo, igreja. Virou ódio e morte. Pode repetir comigo? Virou ódio e morte. De novo. Jesus leva isso tão a sério que o Senhor já nos explicou lá no Sermão do Monte. Se porventura você souber que o teu irmão tem algo contra ti, no momento da oferta, o que Jesus ensinou? Vai até o teu irmão, te acerta com ele e depois, porque Jesus se importa primeiro com o quê? O coração do homem estar limpo e resolvido. E aqui o Senhor Deus, lá no princípio já falou, resolve teu coração aí, Caim. Eu vejo que não está certinho, seu coração não está legal, você tem que se arrepender. Você não está bem, você está descontente, você está murmurador, você está chateado porque eu estou abençoando o teu irmão e você não. E a pergunta de Caim, talvez no coração dele, foi assim: por que Deus está abençoando o meu irmão e não a mim? Vamos para exemplos reais de hoje, atuais de hoje. Quem aqui tem rede social além do pastor? Maravilha, né? Então as redes sociais, elas provocam muitas coisas em nós. Vamos usar o exemplo do Instagram, né? Tá lá no Instagram, de boa em casa. Meu, olha a baita festa que ela teve no casamento dela. Eu não tive uma festa dessa. E daí já entra tristeza no coração. E aí já entra comparação. Olha só o que esse cara está comendo. Meu, eu queria estar comendo um hambúrguer desse aqui agora. Né, Vilcinho? E eu aqui comendo a mesma coisa. Arroz e feijão e o cara está lá comendo hambúrguer. Não precisa levantar a mão. Mas me confesse se você já não ficou triste por ver alguém comendo uma coisa que você gostaria de estar comendo e por alguma razão não pode. Sabe qual é o nome desse sentimento? Cobiça. Vamos repetir? O nome desse sentimento é cobiça. Por que meu marido não é prestativo em casa, carinhoso, atencioso, romântico? Mas o dessa aqui, ó, dessa influencer é. Pô, ele podia ser diferente, né? O meu, desse jeito aí. Vale R$1. Mas olha o marido dessa aqui, ó. Por que minha esposa não é mais dócil, delicada, prestativa em casa? Mas essa daqui, ó, meu, olha essa mulher aqui, ó. Lava, limpa, meu Deus, cozinha, costura. Talvez não fale, mas no coração está pensando assim: por que a minha não é assim? O nome desse sentimento é cobiça. A cobiça, quando não é resolvida, vira inveja. Você pode repetir, igreja? A cobiça, quando não resolvida, vira inveja. E inveja é querer aquilo que é do outro e não meu.
Tem coisas que Deus vai dar para o outro, e não para mim, e não para você. Se você não for bem resolvido com isso, quem vai sofrer? Não é o cara que está lá do lado do mundo, é você. Não é a pessoinha que mora no bairro vizinho, é você. Resolva as suas cobiças internas, igreja. Deus já havia alertado na base jurídica e de lei de Israel: não cobiçarás o boi, o jumento, a casa, nada, marido, mulher de ninguém. Seja grato, satisfeito com o que o Senhor colocou na tua mão. Quando você não valoriza o que você tem, diminui o que você tem e até despreza o que você tem, mas valoriza o que o outro tem, você já caiu na cobiça. Você pode não estar usando a roupa que você queria, mas graças a Deus que está todo mundo vestido aqui, né? Se não tivesse, o pastor ia ter que pedir para um diácono chamar ali, conversar um pouquinho, põe uma roupinha, depois você vem na igreja, né? Brincadeiras à parte aqui, igreja. Você está vestido. Você pode não ter comido o que você queria, mas você comeu hoje. Aleluia! Você bebeu água potável hoje. Você que mora em Barra Velha, você bebeu água potável, eu tenho certeza disso. Você pode não ter tomado aquela, como é que é aquela garrafinha chique lá? Voz. Talvez você não tomou uma voz. Quanto que é uma voz? 40, 50 conto, não é uma voz, né? Você não tomou uma água voz, mas você tomou água potável. Você sabia que no Brasil tem pessoas que não bebem água potável no Brasil? E você bebeu. Seja grato por aquilo que o Senhor te deu. Esse marido aí com as entradinhas é a bênção que Deus te deu. Essa esposa que acorda descabelada foi a bênção que Deus te deu. Esses filhos cheios de energia que quebra tudo em casa foi a bênção que Deus te deu. Seja grato, seja grata pela bênção do Senhor. Aplauda Jesus. E sabe qual o problema maior, igreja? A cobiça já é um problema, amém? É um problema, né? O problema é o crente que não se converteu de verdade e cobiça as coisas do mundo. Aí é pior. 1 João capítulo 2, 15 a 17. Confere aqui comigo, olha o que João fala. João não tem misericórdia nenhuma nas palavras aqui, ó. O apóstolo do amor. Não ameis o mundo. Repete comigo, vamos lá? De novo. Depois a vírgula. Qual a próxima frase? Nem o que há no mundo. Não ame o mundo. Ah, olha aqui, essa pessoa aqui. Uau, tem 1 milhão de seguidores lá. E você está vendo ela bebendo um monte de bebida alcoólica, um monte de droga lá na mesa. Uau, como eu admiro ela. Não, você não tem que admirar ela, você é crente. Não é referência para você. Não é o tipo de pessoa que tem que ser referência para você. Não ame o que está no mundo, nem o que no mundo há. Você está cobiçando coisa do mundo. Gente do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você vem, pula e dança na igreja. Você está fazendo teatro. Que o amor de Deus só está naquele que luta contra o mundo, contra o pecado. O crente deve lutar para se santificar diariamente, igreja. E como diz o Salmo de número 1, não se assenta na roda do escarnecedor, e não tem o seu prazer no conselho do ímpio. Além de Caim, teve mais 2 figuras aqui que eu quero falar, que tiveram problemas com a cobiça. Uma delas foi Davi, repete comigo, Davi. Davi, ele, nesse assunto de casamento, ele gostou. Foi um cara que gostou de casar, tá? Ele não entendeu muito bem o mandamento de não cobiçar a mulher do próximo, tá? Vamos conferir aqui, tá?
Davi teve no mínimo 8 esposas. Vamos ver o nome de todas aqui. Talvez você nunca parou para ver na Bíblia. Esse é o culto que você vai ver o nome de todas as esposas de Davi, tá? Primeira, Mical. 1 Samuel 18, 27. Então Davi se levantou e partiu com seus homens, feriu dentre os filisteus 200 homens. Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Próximo versículo aqui, 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Repete comigo, Mical, primeira esposa. Isso. Agora você pode abrir na sua Bíblia aí, 1 Samuel 25, só o verso 43, a segunda esposa de Davi aqui, 1 Samuel 25, 43. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Repete comigo, Ainoã, segunda esposa. Maravilha, tá? Vamos ver a terceira, 1 Samuel 25, 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Repete comigo, Abigail, terceira esposa. Vamos lá, 2 Samuel 3, verso 2. Quarta esposa aqui, 2 Samuel 3, 2. E sucedeu naquele dia que estando Eli... Perdão, é 2 Samuel, não primeiro. Tá certo, o endereço só muda o livro, tá? 2 Samuel 3, 2, aí. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. E foi o seu primogênito Amnon de Ainoã a Jezreelita. Pode passar o próximo. Aqui. E o segundo, Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca. Repete comigo, Maaca, quarta esposa. Beleza. 2 Samuel 3, 4. Próximo versículo, Dani. E o quarto filho, Adonias, filho de Agite. Repete comigo, Agite. Quinta esposa. Isso. Tá? E o quinto, Cefatias, filho de Abital. Repete comigo, Abital. Sexta esposa. Não era fraco Davi, né? Isso. Pode passar o próximo ali, Dani. E o sexto, Itreão de Eglá. Repete comigo, Eglá, sétima esposa. E o cara não parou por aí. Teve 7 esposas e não parou. 2 Samuel 5,13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, que não tem o nome. Então ele teve mais esposas, que não está listado, não tem o número aqui, tá? Depois que viera de Hebrom, nasceram Davi mais filhos e filhas. Então por baixo, a conta baixa aqui, 8 esposas. Você concorda que ele, vamos imaginar na cabeça de Davi, ele estava resolvido nessa área, né? Tinha esposa suficiente, né? Você concorda comigo? Agora olha o que acontece a Davi. 2 Samuel 12, a partir do verso 1. Ele não estava satisfeito. Por não estar satisfeito, ele cobiçou o que não devia. Amém? Repete comigo. Davi não estava satisfeito com o que Deus deu. E por causa disso, cobiçou o que não devia. Para a gente ganhar tempo, tá? Não vou ler a história porque vai muito longe aqui. Davi, no momento em que os reis iam à guerra, ele resolveu ficar em casa dormindo, provavelmente ali até o meio-dia descansando. E ele vai dar uma espreguiçada na soleira da casa. Ele vê uma mulher tomando banho, provavelmente nua. Olhou, se agradou da mulher e chamou um dos servos ali do palácio e falou: quem que é aquela mulher ali? Aí eles falaram: aquela ali é a esposa de Urias,
que é capitão da guarda do teu exército aí. Ele é soldado do teu exército, Davi. Abre o olho, Davi. Se atenta. Ali você não pode tocar. Davi mandou chamar ela, se deitou com ela e teve que fazer um malabarismo ali para querer indicar que Urias fosse o pai da criança. E no fim teve que empurrar Urias para o fronte da guerra e Urias morre. Davi toma aquela mulher chamada Batseba como esposa. Ele já não tinha esposa suficiente? Sim ou não, igreja? Ele tinha 7, 8 mulheres aqui, né? Mais as concubinas, que não temos os nomes. Aí ele agora deseja uma mulher que não poderia ter para ele. Agora vamos conferir aqui, ó. E aí um profeta de Deus, assim como o Espírito Santo está nessa casa hoje, para te alertar do teu pecado, para te pedir para você se arrepender do seu pecado e não ser um homem, uma mulher de coração duro, e mostrar que você tem que mudar. Não importa se você tem 1 ano de crente ou 20 anos de crente, você tem que mudar. Amém, igreja? Olha o que Natã falou para Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi depois que ele tomou a mulher que não deveria. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe. Aí ele começa uma parábola. Para quem acha que parábola é só coisa de Jesus, não, leu a parábola de Natã. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Repete comigo, 2 homens, um rico e um pobre. Ele começa uma história, uma alegoria, para Davi imaginar a historinha na cabeça dele, porque isso era cultural entre os judeus, tá? Pode passar. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Repete comigo, o rico tinha muitíssimas ovelhas. Tá bom? Pode passar. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira. Vamos lá, repete comigo. O pobre só tinha uma cordeirinha. Isso. Agora presta atenção. Que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, no seu colo, e a tinha como filha. Então o rico tinha um monte de ovelha, um monte de gado, um monte de animais. O pobre só tinha uma cordeirinha que ele tratava como um filho da casa. Dava comida na boca, dormia na cama, certo? E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas inúmeras ovelhas e das vacas para assar o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre. Volta ali, Dani. E tomou a cordeira do homem pobre. Ele tendo um monte de animalzinho para fazer um churrasco para o viajante. Ele vai lá, vamos dizer assim, atravessa a rua e fala para o vizinho, ó, me dá a tua cordeirinha aí que eu vou sacrificar ela. E preparou para o homem que viera a ele. Então Natã, o profeta, falando isso para Davi, contando essa alegoria, essa parábola, para Davi imaginar na cabeça dele essa história. Pode passar. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem. Davi, ouvindo aquela história, ficou louco. Falou, meu Deus, como isso? O cara tendo um monte de ovelha, podendo matar qualquer uma, ele vai pegar que não pode. Tocou no ponto da cobiça. Exatamente no ponto da cobiça. E disse a Natã, vive o homem que digno de morte é o homem que fez isso. Agora olha o próximo verso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Passa mais um. Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. Você não tem isso bem resolvido no teu coração. Você está cobiçando coisa que você não tem que cobiçar. Você está querendo coisa que você não pode ter. Você quer pegar e não é lícito pegar. Eva, desse fruto você não pode pegar. Ô Abel, negócio é o seguinte, ô Caim, eu estou abençoando o teu irmão, mas tem um porquê. Ele está fazendo melhor, ele está sendo excelente. Ele não é um reclamão, um murmurador. O coração dele está limpo, não está contaminado. Tem um porquê que eu estou abençoando ele. Deixa que eu, Deus, estou resolvendo com ele. Davi, aqui ele cobiçou o que não podia. Eu não vou continuar aqui, mas o profeta Natã fala, você podendo ter tudo, você quis exatamente o que não podia ter. Um rei naquela época, a igreja, podia ter tudo, tudo. Terras, dinheiro,
servos, tudo à sua disposição. Mas mesmo assim ele não poderia ter a mulher do próximo. Não é porque você é filho de Deus, filha de Deus, líder na casa do Senhor, é filho de crente, neto de crente, você pode tudo. Tem coisa que você não pode. Tem coisa que você não pode falar. Tem coisa que você não pode tocar. Tem coisa que você não pode fazer. Tem limite que você não pode avançar. Posso ouvir um amém da igreja? Deus é especialista em falar uma palavrinha de 3 letras. Não. Pode repetir comigo? Não. Se você privar um filho seu do não, onde é que seu filho para? Quem é papai e mamãe aí? Vovô, vovó. O vô e a avó não gostam muito de dar não, né? Mas tá tudo bem. Pai e mãe, você tem que dizer não, não precisa? Você acha que Deus tem que dizer sim para tudo de você? Você acha que a igreja tem que dizer tudo porque você quer? Se tem lugares que você vai ouvir não na igreja. Se tem pessoa que vai dizer não, é o seu líder. Se tem uma pessoa que talvez você fique chateado, é o pastor que vai te dizer não. E se você não está satisfeito, fazer o quê? Depois você acerta com Deus. A sua esposa vai ter que dizer não para você, marido. Marido, você vai ter que dizer não para sua esposa. A carta aos Romanos diz assim: porque a lei me fez conhecer o meu pecado. Interpretando aqui Romanos, explicando Romanos. Você sabe por que existe a lei? E por algumas pessoas não entender isso, muitos não entram porta adentro da igreja. Imagina você, eu gosto muito desse exemplo. Você mora numa cidade que não tem lei de trânsito. As pessoas andam na velocidade que querem. De repente, naquela cidade aconteceu uma colisão de 2 carros, bateram e houve morte. Se reuniram os líderes da cidade e falaram assim: vamos, a partir de agora, colocar uma lei de trânsito, 80 km por hora, um monte de plaquinha, assinaram a lei. A partir do dia seguinte, tem a lei, 80 km por hora, alguém ultrapassou os 80, está dentro ou fora da lei? Fora da lei. Então aquela lei é o amparo para aquela cidade, dizendo: eu estou guardando você de problemas maiores. O não de Deus é a lei de Deus para proteger você de você mesmo. Quando Deus diz não cobice, Deus não está dizendo eu sou um corta barato, que eu não quero que você coma desse fruto. Deus está dizendo: eu quero livrar você do pecado, Eva. O marido, seja satisfeito com a tua esposa. Eu quero te livrar de problemas maiores do adultério. O jovem, não assista o que não convém, não compete na internet, porque você vai ter problemas lá dentro do seu casamento se você não resolver isso agora. Davi sofreu vários problemas por não ter resolvido a cobiça. Você sabe qual foi o final da história, para a gente ganhar tempo aqui? O filho dele ali, Aminon, abusou da meia-irmã chamada Tamar. Um filho dele chamado Absalão matou o filho, Aminon. E o próprio Absalão quis tomar o reino do pai. Houve um caos. O caos se estabeleceu na família. Por causa de quê? Da cobiça de Davi não resolvida, igreja. Tem mais 3 figuras aqui clássicas da Bíblia: Corá, Datã e Abirão. Repete comigo: Corá, Datã e Abirão. Quem eram esses 3 homens? Corá, Datã e Abirão. Eles eram levitas. E os levitas, que a Bíblia aponta que eram muitos, eles tinham uma função importante. Era a tribo que era responsável em cuidar das coisas do templo. Dentre os levitas haviam os sumos sacerdotes, que geralmente era um. Quando aquele um morria, o seu filho assumia. Corá, Datã e Abirão queriam ser sacerdotes, sumos sacerdotes. Mas Deus não lhes conferiu essa autoridade. Deus falou: vocês são levitas, vamos conferir aqui, Só que eles cobiçaram o sumo sacerdócio, que não era para eles.
Números 16, do 8 a 10, confere aqui comigo. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel. Volta ali, Dani. Separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Deus estava falando assim: ó, Corá, Datã e Abirão, o negócio é o seguinte: vocês já têm uma função muito importante no templo, vocês estão querendo uma coisa que eu, Senhor, não vou dar para vocês. Não vou. Pode passar. E te fez chegar, e todos os teus irmãos e filhos de Levi contigo, ainda também procuram um sacerdócio. Todas as vezes que vinha o seguinte pensamento na sua mente: se eu tivesse na posição do meu pai, eu faria diferente. Por que meu pai agiu desse jeito? Porque Deus colocou ele como teu pai. E a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Você pode repetir comigo? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na tua terra. Para que a tua vida se prolongue, a Bíblia diz: honre pai e mãe. A Bíblia não diz assim, honre pai e mãe se forem evangélicos. Honre o pai e a mãe se eles forem legais. Honre o pai e a mãe se eles forem bacanas, legais com você. Diz isso, sim ou não, igreja? A Bíblia diz: honre pai e mãe, ponto. Ah, mas eu faria diferente. Deus colocou ele como seu pai, ela como sua mãe. A você cabe a honra. Ah, mas eu faria diferente se eu fosse meu patrão. Ele é o teu patrão, não é você. Quando você luta contra isso, você está querendo cobiçar algo que Deus não te deu. Aqui é o que está dizendo aqui, ó. Aos levitas foi dado o sacerdócio levítico. E é muito sério, igreja, porque sabe como que Deus tratou com Corá, Datã e Abirão? Números 16, 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo de Corá, Datã e Abirão se fendeu, abriu um buraco. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Pode passar o próximo. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao... Qual que é a palavra? Abismo, Sheol, Guiena, Hades é a mesma palavra para... Vamos lá. Abismo, Sheol, Guiena e Hades é a mesma palavra para... Eles desceram ao inferno. Se isso não dá temor no seu coração, avalie o seu coração. Queridos, quando a cobiça não é bem resolvida, vem a obstinação. Repete comigo: obstinação. Pastor, o que é obstinação? É aquela pessoa que se mantém rígida. Agora eu vou até o final. Agora eu vou ir. Eu vou ir para ver o que vai dar. Não importa se eu vou me arrebentar, não quero saber. Agora eu comprei a briga. Isso é um pecado grave que a Bíblia chama de obstinação. A obstinação, igreja, faz você ver somente aquilo que você quer. E já não ouve mais ninguém. Êxodo 6:9, confere aqui comigo. Olha o povo aqui de Moisés, querido. Moisés sofreu um pouquinho, né? Êxodo 6:9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés. Repete comigo: mas eles não ouviram a Moisés. De novo, a mesma frase. Isso.
por causa da angústia do espírito e da dura servidão. Então eles fecharam os ouvidos, não queriam ouvir. Moisés estava orientando aquele povo, eles não quero ouvir. Estavam obstinados, rígidos, para fazer o que eles queriam. Literalmente, uma queda de braço. Tem mais uma figurinha aqui icônica, Balaão. Quem aqui conhece o homem que falou com a jumenta? Você, primeira vez que leu na Bíblia, não achou engraçado isso? Eu achei demais. Balaão foi o homem que vendeu o seu dom por dinheiro. Ele era um profeta, a Bíblia diz que ele era um profeta de Deus. E aí ele vendeu o seu dom para Balaque, rei de Peor. E ele foi obstinado para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus estava impedindo, Deus estava colocando várias barreiras para ele não ir. A ponto dele subir numa jumenta e ir pelo caminho. E o caminho começou a estreitar, ele não tinha para onde ir, a jumenta empacou. E a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta começou a falar com ele. Falando, você está maluco? O que você está fazendo, cara? Você está persistindo nisso? Até onde? Até quando você vai persistir nisso? Aí olha o que Deus fala sobre a atitude obstinada de Balaão, Números 22, 32. Números 22, só o verso 32. Achou? E o anjo do Senhor lhe disse, aí o anjo do Senhor apareceu a Balaão: por que espancaste a tua jumenta 3 vezes? Eis que aqui o anjo do Senhor estava representando o próprio Deus. Eis que eu, o Senhor, saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é, qual que é a palavra ali, igreja? Todo mundo, diante de mim. Obstinação é igual a perversidade para Deus. Você sabe que está errado, você está fazendo uma coisa errada, você está insistindo numa coisa errada, e você está ali. Não, eu vou trair a mulher mesmo, é isso. Vou bater de frente com o patrão lá, ele vai ver. A Bíblia chama isso de perversidade, igreja. É muito sério. Nós temos uma pessoa que também pagou um preço alto em ser obstinada. A mulher de Ló. Repete comigo, a mulher de Ló. Todo obstinado não vê o prejuízo que vai sofrer lá na frente, que vai viver lá na frente. A pessoa ela quer aquilo a todo custo, ela vai para cima, não importa, ela vai para cima. Gênesis 19, 17. Confere aqui comigo. E aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge por tua vida, não olhes para trás. Repete comigo, não olhes para trás. De novo. Deus falou: Ló, quando você fugir, não olha para trás. Deus deu uma direção só. Quantas direções Deus deu? Vamos lá, todo mundo? Uma direção, só uma. Vai e não olha para trás. Nem fiques em toda essa planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. Deus falou, o negócio é o seguinte, vai para lá, não olha para trás, que senão vai ter problema. 24, pula ali, Dani, para o 24, mesmo capítulo, tá? Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. Teve consequências, sim ou não, igreja? Ótimo, pode seguir. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, todos os habitantes da cidade, o que crescia sobre a terra. Próximo. Agora olha aqui. Mas a sua esposa olhou para trás, e por trás dele, e ela se tornou um pilar ou uma estátua de sal. Deus havia sido claro, o caminho é para lá, não é para lá. É para lá, obedece, é para lá. O que ela fez? Não quero obedecer. Se virou, e a Bíblia diz que se tornou numa estátua de sal, porque choveu enxofre do céu, e ela teve uma séria consequência. Igreja, o problema da obstinação é
gera orgulho excessivo no coração da pessoa, ninguém convence ela que ela está errada, destrói relacionamentos para conseguir o que quer, ela passa por cima de tudo para conseguir o que quer, não se adapta, não cresce, rejeita novos caminhos, endurece o coração e no final termina sem amigos. Provérbios capítulo 18, verso 1, só esse versinho aqui, para fechar aqui a obstinação. O homem que se isola busca seu próprio desejo, procurou e intermediou com toda a sabedoria. Repete comigo: o ser humano obstinado busca o seu egoísmo. Todo obstinado anda sozinho, todo obstinado é egoísta, todo obstinado vai firme no que quer, não ouve as pessoas, fecha os ouvidos e vai, e não importa as consequências. E nós vimos aqui as consequências de Balaão, nós vimos as consequências da mulher de Ló, nós vimos as consequências do povo da terra prometida, o qual não entrou e só entraram 2, Josué e Calebe. E para finalizar, igreja, se eu não resolvo isso no meu coração, a obstinação, eu entro na última etapa desse ciclo que tem arrancado muitas pessoas da igreja, cegueira. Repete comigo: cegueira. De novo. Não tem como falar de cegueira e não falar de Judas. Forte, né? Judas passou pelas 3 etapas: descontentamento, cobiça e obstinação. Vamos ver aqui as 3 rapidinho, por causa do horário. João 12, do 3 a 5. João 12, 3 a 5. Aqui é o descontentamento de Judas, tá? Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus. E limpou os pés com os seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Você conhece a passagem, né? Ótimo. Pode seguir. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu esse unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Judas olhou para aquela situação, aquela mulher. Dizem os estudiosos que aquele frasco ali equivaleria, se for converter em reais no Brasil, um preço de um carro popular, um carrinho simples popular, o que equivaleria o valor que aquela mulher foi juntando, sabe-se lá quanto tempo, para comprar esse nardo puro. E quando ela unge Jesus, um dos apóstolos ali, chamado Judas, olhou descontente e falou assim: Jesus, não concordo. Sempre, o descontentamento sempre começa no não concordo. O que ele falou? Esse dinheiro deveria ser dado aos... Vamos lá, todo mundo? Deveria ser dado aos... Quem é que acredita que a missão da igreja é cuidar dos pobres? Levanta a mão. Não é a missão da igreja. A missão da igreja é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cuidar dos pobres é um adicional do ministério de Jesus. Não, quem diz isso não é o pastor Carlos, é Jesus. Põe ali João 12, 8. João 12, 8. A resposta de Jesus aqui para Judas. Achou? Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Repete comigo: os pobres sempre haverão na terra. Jesus não está desprezando os pobres, amém, igreja? Não está. Jesus estava dizendo que o que ela fez foi mais importante. Eu, Jesus, sou o Senhor, eu sou o Salvador. O que ela fez foi um embalsamamento para a minha morte. Agora os pobres vai fazer parte do ministério de vocês, cuidar dos pobres.
Vai fazer parte, mas não é o mais importante não. Judas estava com o foco errado. Judas olhou para Jesus e falou assim: poxa, o departamento, sei lá, de assistência social do ministério de Jesus podia ser maior, podia ter mais cesta básica, podia ter mais roupa. Jesus falou: cara, você não está entendendo nada. Começou quando Judas quis algo diferente para o ministério de Cristo, o qual ele estava disposto a dar. E o que Jesus Cristo estava disposto a dar? O meu reino não é dessa terra, é um reino de coração. Enquanto Judas queria um reino de aparência, para mostrar, ó, tá vendo aqui, tem 1 milhão de cestas básicas aqui. Judas ficou descontente com aquilo que Jesus tinha a oferecer. Não resolvido. Olha a próxima etapa aqui de Judas: cobiça. João 12:8, põe de novo ali. Os pobres sempre terão convosco. Então, ele estava o quê? Querendo o recurso como desculpa, porque a gente sabe que ele administrava o ministério de Jesus de forma ilícita, de forma errada. A Bíblia o chama de ladrão, ele furtava da bolsa. Então, na verdade, a preocupação de Judas não era verdadeiramente com os pobres. Ele estava usando os pobres como desculpa para roubar do ministério de Jesus. Então ele estava cobiçando uma coisa que não estava resolvida no coração dele. Não resolvida a cobiça, a gente sabe que Judas se perdeu nesse caminho. Mateus 26:14. Mateus 26:14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes. Pode passar. E disse-lhes: o que me dareis e eu lhe entregarei? Ele foi até o fim. E você lembra das palavras de Jesus na última ceia? O que tem de fazer, Judas, faze-o logo, depressa. Vai, está obstinado, vai. Agora vai até o fim, Judas. E por fim a cegueira. O caso de Judas poderia ter sido resolvido, sim ou não, igreja? Sim. Mateus 27:4. Olha aqui. Olha o que acontece no finalzinho da vida de Judas. Dizendo: eu pequei. Repete comigo: eu pequei. De novo, vamos lá? Tem gente que não pecou, nunca peca na igreja? Vamos lá: eu pequei. Traindo o sangue inocente. Ele caiu em si. Cara, eu estava descontente. Cobicei. Fui obstinado, tá bom. Caiu em si. Você vê a mesma história, eu não quero abrir aqui a Bíblia para não caso do tempo, do filho pródigo. Descontente com toda a fazenda que tinha. Pai, me dá metade que eu estou indo embora. Só estava ali pela bênção. Assim como muitos estão na igreja só pela bênção. Só está pela herança. Só está quando ganha alguma coisa, quando tem algum benefício, quando tem um cargo, quando tem alguma coisa que convém a ela. Ele pegou a metade da herança e foi embora. Cobiça. Gastou tudo. E a Bíblia diz que ele, desejando comer a comida dos porcos, o que acontece? Ele caiu em si. Estava cego. Igreja, hoje, se você está com algum desses sintomas, descontentamento, cobiça, obstinação, busque arrependimento. Porque a palavra do Senhor que foi pregada nessa noite, não foi a palavra da roupa, não foi a palavra do pastor Carlos, foi a palavra de Deus, te alertando, igreja, alertando. E aquele que teme o Senhor, e aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito de Deus diz à igreja. Se arrependa, porque a cegueira é sempre a etapa final. A pessoa não enxerga que está indo ladeira abaixo. Hoje é noite de arrependimento, igreja. Amém? Só para quem é corajoso. Pastor, eu estou um desses sintomas aí na minha vida. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus? Quero chamar o louvor.
apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus não é coisas físicas. Talvez você tenha vindo para cá, para a igreja, porque você quer arrumar uma namorada, um namorado, você quer comprar um carro, você quer melhorar de emprego. Ok, legal. Mas o motivo pelo qual você deve estar aqui dentro da casa de Deus é para se arrepender dos teus pecados.